Por favor, senhor, o senhor está bem? A voz dela cortou o burburinho apressado do aeroporto de Lisboa, firme, mas cheia de preocupação. Clara havia acabado de terminar seu turno noturno no café do terminal e sonhava apenas com uma cama limpa e algumas horas de sono. Mas, no meio da confusão de passageiros e malas, um homem alto cambaleou perto da área de embarque internacional, elegante demais para parecer perdido, mas pálido o suficiente para Fazcla largar tudo e correr até ele. Ele segurava uma pasta de couro e um telefone, como se o mundo pudesse ruir se ele os deixasse cair. Estou bem, murmurou ele, antes de se apoiar na parede. Acho que esqueci de comer. Clara arqueou as sobrancelhas. O terno dele custava mais do que ela ganhava em um ano. Mesmo assim, ali, com a gravata desalinhada e o olhar cansado, ele parecia apenas humano. Fique aqui, disse ela, determinada. Vou buscar água e açúcar. 5 minutos depois, ele ainda estava ali, imóvel, quando ela voltou com um copo de suco e uma bolacha de manteiga. Sou médica agora, resmungou, oferecendo o copo. O estranho a observou por um segundo, intrigado. Depois, bebeu. Obrigado. Qual é o seu nome? Clara. E o seu? Ele hesitou. Miguel Duarte. Ela não fazia ideia de que estava diante de Miguel Duarte. CEO do grupo Duarte Hotels, dono de metade dos hotéis 5 estrelas de Portugal. Para ela, era apenas um passageiro exausto demais. Deve comer direito, senhor Miguel. Pessoas importantes também desmaiam. Sabia? Ele riu pela primeira vez em dias. Pessoas importantes. Não tenho ouvido isso há um tempo. Enquanto ele se recuperava, observou-a com curiosidade. Os cabelos presos de qualquer jeito, o avental com uma mancha de café, e ainda assim havia algo nela menos uma calma natural, uma dignidade discreta, menos que o fez parar. Trabalha aqui no Café Lisboa, mas só até o mês que vem. Estou juntando dinheiro para terminar o curso de hotelaria. Miguel ergueu o olhar, interessado. Hotelaria? Sim, sempre gostei de servir, de cuidar dos detalhes. Um bom hotel é feito de pessoas, não de luxo. A frase ficou ressoando na mente dele, talvez porque fosse algo que há anos ele esquecera. Um anúncio interrompeu o momento. Senhores passageiros do voo tuberculose pulmonar 143 para Paris. Última chamada para embarque. Miguel olhou o bilhete em sua mão e suspirou. Tenho que ir em claro. Clara sorriu, recuando, mas prometa que vai comer antes de embarcar. Ele a observou por um instante mais longo do que deveria. Prometo. Ela o viu desaparecer na multidão de executivos e malas de couro, sem imaginar que o reencontraria tão cedo. E ele, ao subir no avião, levou consigo um estranho incômodo, o tipo de curiosidade que nem todos os lucros do mundo conseguiam silenciar. 2 dias depois, o destino fez o que o acaso começou. Clara chegava atrasada ao seu novo trabalho temporário. Garçonete no luxuoso Hotel Miradouro do Tejo, em Lisboa. Era o emprego dos sonhos e também uma provação. O gerente, um homem de fala seca e olhos avaliadores, havia deixado claro pontualidade, discrição e sorriso constante. Os hóspedes aqui não toleram erros. Enquanto ajeitava o uniforme impecável, Clara respirou fundo diante do espelho do vestiário. Vai dar certo? Sussurrou. É só mais um mês, mas quando entrou no salão principal, o tempo pareceu parar. Na mesa central, cercado por diretores, estava ele, o homem do aeroporto. O mesmo olhar firme, a mesma presença magnética, só que, agora, todos o tratavam com uma deferência quase reverente. O gerente se apressou a apresentá-la. Senhor Duarte, esta é nossa nova colaboradora temporária. Pode contar com o melhor serviço. Os olhos de Miguel encontraram os dela. Por um segundo, ele pareceu esquecer do mundo. Já nos conhecemos, disse calmamente.
provocando um leve murmúrio entre os presentes. Clara corou. Apenas no aeroporto, senhor. Ele sorriu, discreto, como quem guarda um segredo. Então estamos em casa, agora. Clara, o gerente riu nervosamente, sem entender o tom. Mas Clara entendeu. Naquele instante, soube que a vida estava prestes a mudar, e não apenas por causa de um emprego. A noite caiu sobre Lisboa, e o salão do Miradouro se encheu de luz e música suave. Miguel observava de longe enquanto Clara servia mesas com a mesma serenidade que demonstrara no aeroporto. Ela tratava cada hóspede como alguém único, menos algo raro num lugar onde todos fingiam cordialidade mecânica. Quando ela passou perto, ele não resistiu. Não costuma ser o cliente quem oferece café à garçonete. Ela sorriu sem parar. Depende do cliente. E este cliente tem chance? Depende se ele lembrar de comer. Miguel riu, genuinamente. Era a primeira risada sincera que soltava desde o falecimento do pai. Meses antes, o mesmo pai que o ensinara a construir impérios, mas não a descansar. Clara não sabia, mas aquele homem exausto que ela socorreu carregava não apenas poder, mas um vazio enorme e talvez, pela primeira vez em anos, ele começasse a descobrir que nem todo sucesso é feito de cifras. Enquanto a música ecoava, um garçom esbarrou num carrinho de vinho, derrubando taças no chão. O estalo de vidro quebrou o clima e o gerente gritou algo ríspido. Clara foi a primeira a se agachar, ajudando o rapaz. Não se preocupe, todos erram. Miguel observou a cena, menos a forma como ela protegia os outros, mesmo sendo apenas funcionária temporária, e percebeu algo que o desarmou completamente. A gentileza dela não era profissional, era genuína. Naquela noite, quando o salão se esvaziou, ele se aproximou dela, ainda recolhendo pratos. Clara, ela se virou, surpresa. Sim, senhor Duarte. Obrigado. Obrigado por aquele dia no aeroporto. E por hoje. Ela sorriu, cansada. Foi só um copo de suco e algumas palavras. Senhor, às vezes é disso que a gente mais precisa. Por um instante, o silêncio entre eles foi mais revelador do que qualquer conversa. Lisboa dormia lá fora, mas algo dentro deles havia acabado de acordar. O relógio do salão marcava quase meia-noite, quando Clara finalmente pendurou o avental. O corpo pedia descanso, mas a mente ainda girava em torno do que acontecera naquela noite. Miguel Duarte, o homem do aeroporto, o milionário do hotel, lembrara seu nome. E pior ou melhor, havia-lhe agradecido como se ela fosse alguém importante. No vestiário, as colegas comentavam animadas. Dizem que ele é dono de tudo isso aqui e que nunca fala com ninguém. Mas hoje ficou horas no restaurante. Por quê? Por causa de uma certa nova funcionária. Clara fingiu não ouvir, embora o rosto denunciasse o rubor. Ela se apressou a sair, atravessando o lobby silencioso, onde o mármore refletia as luzes suaves. O ar da madrugada de Lisboa tinha cheiro de mar e jasmim. Por um momento, ela esqueceu do cansaço e apenas respirou. Perdida outra vez? A voz veio detrás dela. Miguel estava encostado no balcão, sem terno, apenas camisa e mangas dobradas. Uma versão menos CU e mais humana. Não, só estava indo embora, senhor. Então estamos na mesma direção. O carro da empresa está me esperando. Posso deixá-lo em casa? Clara hesitou. Não quero incomodar. Não seria incômodo. Seria um favor a mim. Ela o encarou, tentando decifrar aquele homem. Havia nele algo entre solidão e curiosidade. E no fim, cedeu. O carro deslizou pelas ruas vazias do centro histórico, passando pelos prédios antigos que guardavam séculos de histórias. Do lado de fora Lisboa cintilava sob a luz amarelada dos postes. Do lado de dentro, um silêncio confortável os envolvia. Não costumo levar funcionárias para casa. Se é isso que está pensando, disse ele, quebrando o gelo. Clara
riu de leve. E eu não costumo aceitar caronas de chefes, então estamos ambos fora da rotina. Talvez seja bom sair dela às vezes. Miguel lançou um olhar rápido para ela, surpreso com a resposta. Faz tempo que alguém me diz algo assim. Talvez porque o senhor viva cercado de pessoas que têm medo de falar o que pensam. E você não tem? Tenho, mas não o suficiente para fingir. Miguel sorriu, um sorriso raro, de quem se reconhece na sinceridade do outro. O carro parou diante de um pequeno prédio no bairro da Graça. É aqui? Clara abriu a porta. Mas antes de sair, Miguel perguntou: está feliz onde trabalha? Ela o olhou, surpresa. Feliz? Não sei se é a palavra certa. Tô tentando o quê? Encontrar meu lugar. Trabalhar em hotelaria é isso. Procurar o equilíbrio entre servir e não desaparecer. Ele assentiu, pensativo. Talvez eu precise aprender isso também. Por um segundo, os dois ficaram apenas se olhando. Duas vidas de mundos opostos conectadas por uma frase simples. Boa noite, Clara. Boa noite, Sr. Duarte. Mas quando ela fechou a porta, o coração batia mais rápido do que deveria. Na manhã seguinte, o hotel fervilhava de movimentação. Um grupo de investidores estrangeiros chegaria para um evento de gala e todos os funcionários estavam em alerta máximo. Clara, de uniforme impecável, corria entre mesas e bandejas. A tensão era tanta que mal percebeu quando Miguel entrou no salão, acompanhado de diretores e jornalistas. Senhor Duarte, a imprensa está aguardando para a coletiva, anunciou um assessor. Daqui a pouco! Miguel caminhou direto até ela. Clara, pode vir um instante? Os olhares se voltaram. Ela limpou as mãos no avental e o seguiu até um canto reservado do lobby. Precisamos de alguém que conheça bem o restaurante para ajudar na recepção dos convidados do jantar de amanhã. Quero que seja você. Ela piscou, confusa. Mas há funcionários mais experientes, senhor. Experiência é importante, mas prefiro alguém com sensibilidade. E se eu cometer erros? Então, aprenderá. E, se acertar, talvez descubra que é mais capaz do que pensa. O tom dele era firme, mas havia algo gentil, quase encorajador. Clara sentiu o estômago apertar, menos medo e esperança misturados. Está bem? Miguel sorriu discretamente. Ótimo! Às vezes as melhores oportunidades aparecem quando a gente menos espera. À noite, sozinha em seu pequeno quarto, Clara pensava naquelas palavras. Por que ele escolheria justamente ela? Seria gratidão pelo aeroporto? Piedade? Ou algo que ela não ousava nomear? Pegou o celular velho e ligou para a mãe, que vivia em Setúbal. Mãe, sabe aquele hotel de luxo onde eu trabalho? O dono falou comigo. E o que ele queria, minha filha? Me dar uma chance. Então, aproveita. Mas lembra, dinheiro não compra caráter nem respeito. Clara sorriu. Eu sei, ele parece diferente. Todos parecem. No começo, depois da ligação, ficou olhando pela janela. A lua iluminava o tejo. E por um momento, ela imaginou o que seria cruzar aquela distância entre os dois mundos, o dela e o dele, do outro lado da cidade. Miguel também não conseguia dormir. Sobre a mesa do escritório, pilhas de contratos e relatórios o aguardavam. Mas o que o distraía era a lembrança do sorriso de Clara, menos simples, autêntico, quase desarmante, nos últimos anos. Miguel se tornara um homem movido por metas e prazos, incapaz de olhar além dos números. Desde o divórcio e a morte do pai, vivia entre reuniões e voos, sempre cercado, mas nunca acompanhado, até que uma garçonete do aeroporto lhe ofereceu um copo de suco e, junto com ele, uma pausa. Ele pegou o telefone e escreveu uma mensagem curta. O jantar amanhã será importante. Confio em você. Depois apagou. O gesto pareceu íntimo demais, pessoal demais. Guardou o celular. Mas o pensamento ficou. Por que alguém tão simples conseguia desestabilizar um homem que todos chamavam de inabalável? Na manhã do evento, o hotel estava um caos de flores,
câmeras e vozes ansiosas. Clara revisava cada detalhe. Taças alinhadas, guardanapos dobrados, luzes ajustadas. O gerente observava com aprovação relutante. Não esperava tanto empenho de alguém temporário. É só fazer o melhor, senhor. Pouco antes do jantar começar, Miguel apareceu, terno escuro, olhar seguro e um leve sorriso quando a viu. Está tudo perfeito, disse, baixo o suficiente para que só ela ouvisse. Obrigada, senhor Duarte. Hoje dispense o senhor. Prefiro Miguel. Ela quase deixou cair a bandeja. Como quis ser Miguel, os convidados começaram a chegar. Empresários, ministros, jornalistas. E entre brindes e risadas, o olhar dele a seguia discretamente. Clara sentia, mas fingia não perceber, até que, no meio da noite, uma jornalista estrangeira tropeçou e quase derrubou um vaso de cristal. Clara reagiu rápido, segurando o vaso antes que caísse. O salão inteiro murmurou e alguém começou a aplaudir. Miguel também de pé, sorrindo. Parece que devo a noite a você de novo. Ele la corou. Só fiz o que qualquer um faria, nem todos fariam com tanta graça. E, pela primeira vez, Clara viu o homem poderoso, não como o dono do hotel menos, mas como alguém que, talvez, também estivesse tentando se encontrar. Enquanto as luzes se apagavam no final do evento, Miguel se aproximou uma última vez. A um jantar de agradecimento amanhã, mais íntimo, gostaria que participasse não como funcionária. Como o quê, então? Como alguém que me fez lembrar por que eu comecei tudo isso. Clara o encarou. Atônita, o coração batia descompassado, entre medo e desejo. Não sei se devo. Então pense, mas saiba, às vezes a vida muda num simples sim. Quando ele se afastou, Clara percebeu que suas mãos tremiam e pela primeira vez o futuro parecia menos previsível e infinitamente mais perigoso. O relógio marcava 8 da noite quando Clara, vestida com o único vestido decente que possuía menos simples, azul marinho, emprestado de uma colega menos, parou diante das portas de vidro do restaurante privativo do hotel. O convite ainda parecia surreal. Ela havia passado o dia inteiro se perguntando se devia aceitar, se aquilo era apenas gentileza de um patrão grato, ou algo mais confuso. Quando o segurança confirmou seu nome e a conduziu até o salão, Clara sentiu o coração acelerar. As luzes estavam mais suaves que o habitual. A mesa posta para apenas 2 pessoas, com velas e taças cintilando sob o reflexo âmbar. Miguel já estava lá, sem terno, apenas uma camisa branca e o olhar sereno de quem parecia a quilômetros da própria imagem pública. Chegou, disse que era um jantar de agradecimento, mas também uma pausa. Eu precisava de uma... Clara sorriu, nervosa. Não me parece alguém que saiba parar. Pois é, por isso estou tentando aprender. Ele a convidou a sentar-se. O som suave do tejo, batendo nas margens próximas, atravessava as janelas semi-abertas. Um garçom trouxe vinho e pratos simples, preparados por um chefe que, segundo Miguel, entendia que o luxo está no sabor, não na ostentação. Gostei do que disse ontem, comentou ele enquanto servia o vinho. Que um bom hotel é feito de pessoas, não de luxo. Passei anos esquecendo disso. Clara o olhou, curiosa, porque é mais fácil administrar números do que sentimentos. Números não decepcionam, mas também não sorriem. Miguel riu, um riso baixo, sincero. Você fala como se tivesse vivido 100 anos. Quando se trabalha em 3 empregos, aprende rápido. O silêncio seguinte foi confortável, quase íntimo. Do lado de fora, as luzes de Lisboa tremulavam como estrelas líquidas. E você? Perguntou Clara. Por que trabalha tanto? Miguel pousou a taça. Pensativo, porque é o único jeito que encontrei de não pensar. Em quê? Ele hesitou.
o olhar perdido na taça. Em tudo o que perdi. Clara não perguntou mais. Ela sabia reconhecer a dor quando via uma. Em vez disso, apenas disse: às vezes, perder também é o que faz a gente olhar o que sobrou. Miguel ergueu o olhar e, por um instante, os dois se entenderam, sem palavras após o jantar. Ele a conduziu ao terraço do hotel. Lisboa se estendia abaixo, dourada e silenciosa. O vento suave bagunçou os cabelos de Clara, e Miguel, num gesto quase involuntário, afastou uma mecha de seu rosto. Você é diferente de tudo o que costumo ver neste mundo. Clara, e como são as pessoas do seu mundo? Cansadas de parecer fortes. Ela sorriu, melancólica. Então talvez sejamos mais parecidos do que pensa. Por um momento, ficaram lado a lado, sem falar. E foi Miguel quem quebrou o silêncio. Quero te mostrar algo. Levou-a até o andar superior, onde o acesso era restrito. Quando as portas se abriram, Clara prendeu a respiração. Um mirante de vidro com vista panorâmica do rio. Meu pai construiu este hotel, disse ele, olhando o horizonte. Disse que queria um lugar onde as pessoas pudessem lembrar que o luxo maior é ver o Tejo nascer. Ele ainda vive? Miguel balançou a cabeça. Não, faz um ano. Desde então, trabalho o dobro. Talvez para não sentir a falta, Clara se aproximou, hesitante, e pousou a mão sobre o corrimão ao lado da dele. Ele teria orgulho, não pelo império, mas pelo homem que ainda se importa. Miguel virou-se para ela. Você fala como quem me conhece há tempos. Talvez eu conheça o tipo pessoas que dão tudo de si e esquecem de si mesmas. As palavras tocaram fundo. O olhar dele suavizou e algo que ele não planejava aconteceu. Miguel segurou a mão dela. Foi um toque breve, mas suficiente para alterar o ar entre os dois. O vento pareceu mais morno, o tempo mais lento. Clara, eu não costumo misturar mundos. Trabalho e coração nunca foram aliados meus. Nem meus, respondeu ela. Mas às vezes a vida não pede permissão. O riso que se seguiu foi nervoso, terno, humano. Nos dias seguintes, algo mudou. Miguel passou a descer ao restaurante mais vezes do que o necessário. Um café aqui, uma observação ali, nada ostensivo, mas todos notaram menos. Inclusive o gerente, que começou a observar Clara com olhos desconfiados. Certa tarde, enquanto ela servia o almoço, o homem a chamou de lado. Cuidado com as aparências. O Sr. Duarte é um homem ocupado e você, uma funcionária temporária. Lembre-se do seu lugar. As palavras cortaram fundo. Clara manteve o sorriso, mas o coração pesou. Ela não queria ser falada menos. Queria ser vista pelo que fazia, não pelo que pareciam pensar. À noite, quando Miguel perguntou por que estava mais calada, ela apenas respondeu: talvez eu tenha lembrado que a vida não é um conto de fadas. E quem disse que precisa ser? Os que sabem o fim, antes do começo. Miguel se aproximou, tentando decifrar a tristeza nos olhos dela. Não quero te colocar em uma posição difícil, então não o faça. O silêncio caiu, denso. Ele respirou fundo, recuando um passo. Tudo bem, mas saiba, eu não costumo me importar com o que dizem. E pela primeira vez, estou tentando me importar pelo motivo certo. Naquela noite, Clara sonhou com o rio, o mesmo que via das janelas do hotel. Mas no sonho, ele estava dividido por uma ponte que nunca terminava. De um lado, Miguel. Do outro, ela. E por mais que tentassem, algo sempre os impedia de se encontrar. Ao acordar, ainda podia sentir o eco do sonho no peito. Será que um homem como ele realmente podia ver uma mulher como ela, não como exceção, mas como escolha? Do outro lado da cidade, Miguel encarava o próprio reflexo na janela de seu escritório. O rosto cansado lhe devolvia uma verdade que evitava há meses pela primeira vez. Queria algo que o dinheiro não podia comprar. E talvez fosse exatamente isso que o assustava. O sol mal havia nascido quando o hotel já fervilhava de rumores.
As manchetes corriam pelas redes e jornais locais. Seul, do Grupo Duarte, é visto em jantar romântico com funcionária. A foto, tirada às escondidas no terraço do hotel, mostrava Clara e Miguel lado a lado, rindo, iluminados pelas luzes de Lisboa. Um instante inocente, agora transformado em escândalo. Quando Clara chegou ao trabalho, os olhares eram lâminas. Alguns cochichavam, outros desviavam. O gerente a esperava na entrada, expressão fria. Senhorita Clara. O senhor Duarte pediu para vê-la sala de reuniões. O tom era formal demais, distante. O coração dela disparou. Miguel estava de pé, de costas para a janela. O rosto tenso. Ao vê-la entrar, respirou fundo. Clara, sinto muito pelo que aconteceu. A imprensa é cruel. Não precisa se desculpar. Não foi culpa sua, mas é minha responsabilidade. Tenho uma empresa, uma imagem e vestidores. Ela baixou os olhos. Então é por isso que me chamou para me afastar? Miguel hesitou, e esse silêncio bastou como resposta. Vai dizer que tudo o que aconteceu não significou nada? Perguntou ela, tentando controlar a voz. É isso, mas esse vezes a vida exige escolhas que doem. Clara sorriu amargo. Engraçado, achei que os milionários podiam escolher tudo, quase tudo. Ele deu um passo em direção a ela. Clara, o que você me mostrou nesses dias, ninguém jamais me deu, mas eu não quero te arrastar para o meu caos. E se eu quiser ir por vontade própria, o olhar dele vacilou. Havia medo, culpa e algo mais profundo, amor, mas o peso do mundo dele era grande demais. Preciso resolver isso primeiro. Depois, ela o interrompeu. Depois, o que, Miguel? Quando for conveniente. Quando ninguém estiver olhando. O silêncio foi a resposta. Clara respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Eu não sou um segredo que você pode esconder, Miguel. E não virou-se e antes de sair, disse com voz trêmula. Obrigada pelo jantar. Foi lindo. Enquanto durou, as horas seguintes foram um borrão. Clara entregou o uniforme, assinou os papéis de dispensa e saiu sem olhar para trás. Caminhou sem destino, até chegar ao cais. O vento do Tejo batia no rosto, salgado e frio. Ali, entre gaivotas e silêncio, permitiu-se chorar. Não por raiva, mas por tudo o que poderia ter sido Enequanto. Isso, no topo do hotel, Miguel encarava a cidade do alto do mirante. O assessor batia a porta sem parar. Senhor Duarte, o conselho de acionistas quer uma posição oficial. Diga que não tenho nada a declarar. Mas, dentro dele, havia algo que não conseguia calar. A sensação de estar repetindo o mesmo erro, deixar ir o que realmente importava. Em nome de aparências, 3 dias se passaram. O escândalo começou a esfriar, substituído por novas fofocas. Mas Miguel não conseguia voltar ao normal. Durante uma reunião, ao ver a maquete de um novo hotel de luxo, pensou em Clara e em suas palavras. Um bom hotel é feito de pessoas, não de luxo. De repente, o projeto lhe pareceu vazio. Ele se levantou abruptamente. Adiamos tudo. Preciso sair. O assistente arregalou os olhos. Mas, senhor, há investidores esperando. Eles vão esperar. Pela primeira vez, quem não vai esperar sou eu. Naquela tarde, Clara estava servindo mesas em um café simples de Alfama, tentando recomeçar. Quando ouviu a campainha tocar, virou-se e o tempo parou. Miguel estava ali, sem segurança, sem terno, com o olhar de quem atravessou o mundo para dizer uma única coisa. Se veio por cortesia, não precisa. Não vim por cortesia. Vim por coragem. Os clientes olharam discretamente, curiosos. Miguel respirou fundo. Passei a vida tentando provar que podia conquistar tudo, mas descobri que perdi o essencial.
a capacidade de sentir. E foi você, Clara, quem me devolveu isso. Ela cruzou os braços, lutando contra o coração que teimava em acelerar. E o seu mundo? A imprensa? O conselho? Eles continuam lá, mas desta vez não é eles que decidem por mim. Clara hesitou. E se der errado? Então erramos juntos, mas pelo menos será um erro verdadeiro. Por um instante, o silêncio se tornou espesso. E então ela sorriu, tímida, mas sincera. Você é mesmo teimoso, senhor Duarte? Disse para me chamar de Miguel. Ele estendeu a mão. Ela olhou e segurou. O toque era o mesmo da primeira vez, no mirante. Só que agora havia decisão. Meses depois, o Grupo Duarte inaugurava um novo projeto, Hotel Raízes, em parceria com uma pequena escola de hotelaria. Na cerimônia, Miguel falou à imprensa: aprendi que o verdadeiro luxo está nas pessoas e que às vezes uma história simples muda tudo, inclusive quem a vive. Entre os convidados, Clara servia taças de vinho, discreta como sempre, mas quando os olhares se cruzaram, o sorriso trocado dizia o que as palavras não precisavam repetir. Do lado de, fora o. Tejo refletia o pôr do sol. Lisboa parecia suspirar junto com eles naquela noite. Enquanto caminhavam pela beira do rio, Clara perguntou: se não tivesse desmaiado naquele dia no aeroporto, acha que ainda nos encontraríamos? Miguel chorou. O sei, mas acredito que a vida sempre encontra um jeito de unir quem precisa se reencontrar. Ela encostou a cabeça em seu ombro, o mesmo ombro onde tudo começou, e por um instante o mundo inteiro pareceu caber naquele gesto silencioso. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu nos comentários. Às vezes, um simples gesto pode mudar uma vida menos, como mudou a dela.